Fala galera do Focus Digital, beleza? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de matemática, beleza galera? Bom, cheguem mais e vamos aprender um pouquinho de equação exponencial, beleza? Equação exponencial, uma matéria que é base para a gente chegar a funções exponenciais e entender uma série de outras situações, beleza? Bom, vamos lá. Equação exponencial, o que é isso, professor? O que é uma equação exponencial? Bom, nós já vimos vários tipos de equações, vocês já estudaram vários tipos de equações. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação biquadrada. Bom, é importantíssimo que você bata o olho e consiga distinguir qual equação é qual, para que você consiga resolver, tá bom? Você precisa entender que cada equação tem a sua forma de ser resolvida. A equação exponencial é uma equação em que a nossa incógnita, e o que é incógnita? É a letra que nós queremos descobrir o valor dela, né? Então, normalmente usamos o x, mas pode ser o y, pode ser qualquer outra letra. A incógnita é o valor que nós queremos descobrir. A incógnita na equação exponencial, ela está no expoente, como o próprio nome diz, né? Então, vamos lembrar da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, nós temos equações do tipo x ao quadrado mais alguma coisa. Observe que o x ele é a base, o expoente é o 2. Na equação do primeiro grau, nós temos x mais 1 igual a 5. O x está elevado a 1, mas o x é a base da potência. Quando nós temos essa letra no expoente, essa equação passa a ser uma equação exponencial, tá? Então, eu trouxe aqui dois tipos para vocês. Esse daqui é um tipo básico, clássico, né, de equação exponencial. 2 elevado a x igual a 16. A minha incógnita x está no expoente. E tenho esse caso aqui, de 2 elevado a x mais 3 vezes 2 elevado a x igual a 32. Por que eu trouxe dois exemplos? Aqui, você resolve de um jeito básico, né, do que é base para qualquer resolução de equação exponencial, diga-se de passagem. Mas essa daqui vai te dar um trabalho maior, você vai ter que utilizar de um artifício matemático para conseguir resolver. Então fiquem aqui e prestem atenção. Primeiro, a base da resolução de uma equação exponencial é essa propriedade. A propriedade que diz que quando eu tenho duas potências iguais, quando eu digo que duas potências são iguais, e essas duas potências têm bases iguais, automaticamente eu estou querendo te dizer que os expoentes dessas potências também são. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos imaginar o seguinte. Você tem 2 elevado a 5 igual a 2 elevado a alguma coisa. Tá? 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a alguma coisa. Gente, se 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a alguma coisa, essa coisa que ele está sendo elevado, esse expoente, só pode ser 5. Porque se você tem 2 elevado a 5, o resultado disso é 32. Né? E o 2 elevado a um expoente que dê 32 só pode ser o 5, não tem outro resultado. Tá? Então, isso daqui é uma propriedade fundamental para a resolução de uma equação exponencial. Beleza? O que ele diz? Se eu tenho duas potências iguais e as bases são iguais, consequentemente os expoentes também serão. Então, partindo dessa ideia, dessa premissa, dessa propriedade, nós vamos resolver a seguinte questão. 2 elevado a x igual a 16. Nós temos aqui duas potências distintas. Tem uma potência de base 2 e uma potência de base 16. O 2 está elevado a x e o 16 está elevado a 1. Bom, você precisa fazer com que essas duas potências tenham a mesma base. Essa é a ideia. Então, eu vou ver se eu consigo escrever o 16 como uma potência de base 2. Como que eu faço isso? Você fatora o 16. Você pega o 16 e vai fatorar ele. 16 divide por 2, concorda? Né? O menor número que dá para a gente dividir. Mas o que eu aconselho? Divida pela outra base que está ali, tá bom? Bom, vamos lá. 16 por 2, 8. Por 2, 4.
por 2, 2 por 2, 1. Então, nós temos que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Ó. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Bom, feito isso, eu vou trocar o 16, eu vou trocar ele por uma potência de base 2. Então, eu tenho aqui 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Beleza? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Observa que nós caímos exatamente naquela situação. Duas potências iguais com bases iguais. Esquece a base, corta a base. Esquece a base, trabalha só com os expoentes. Então, x tem que ser igual a 4, galera. Beleza? Então, aqui está a nossa solução. Beleza? Bom, e o outro exemplo? O outro exemplo, para a gente resolver, a gente vai chegar no mesmo princípio, mas tem uma diferença básica, que eu tenho o sinal de mais na base. Quando eu tenho o sinal de mais ou de menos, separando as potências, ou como separando algum outro número ali, não vai dar para a gente resolver simplesmente daquele jeito, na maioria das vezes, tá? Existem exceções. Mas principalmente quando nós temos duas potências e entre elas vai ter algum sinal de mais ou de menos separando, a gente vai ter um trabalhinho maior que é aplicar esse dispositivo, né, matemático. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar a expressão 2 elevado a x por uma letra, tá? Então eu vou trocar pelo y. Eu vou dizer que 2 elevado a x é y. Com isso, aonde tiver o 2 elevado a x, eu vou colocar o y no lugar. Então vai ficar assim. Y mais 3 vezes y igual a 32. Olha como isso dá uma clareada. Pelo menos aqui dá uma clareada, porque agora aquele monte de potência sumiu e eu tenho uma equação do primeiro grau, y mais 3y igual a 32, ou seja, 4y é igual a 32, y é 32 sobre 4, o y vale 8. Qual é o detalhe? Que você não queria descobrir o y, tá? O y nem estava no começo da história. Então presta atenção, esse y vai servir para a gente chegar aqui, ó. Ou seja, se o y vale 8, eu vou trocar ele aqui por 8, certo? E eu vou escrever o 8 como uma potência de base 2. E se você fatorar o 8, você vai, aqui nós temos o 8 fatorado, olha. O 8 é 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Certo? Bases iguais, esquece a base, x é igual a 3. E aqui resolvemos mais essa equação. Beleza, pessoal? Então, fiquem ligados aí no nosso YouTube. Dá um like, compartilha o nosso vídeo, se inscreve no canal para receber novas aulas. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.